O fundamental é sempre utilizado pelos seres vivos, mesmo que seja somente para sua sobrevivência. Eu sabia, agora, que ele foi feito para viver bem e queimava de vontade de dar a todos seu modo de utilização, pois, evidentemente, muitas vezes nós o utilizamos para viver mal. Com o apoio de provas, inicialmente era necessário explicar, do ponto de vista científico, as causas e os efeitos de um ciclo solar, conhecido desde a noite dos tempos e que agora finda. Isto se encontra na origem das graves desordens planetárias atuais. Causou-me espanto constatar que, além do restrito círculo científico, a desinformação era quase total. Então, cheguei a pensar que esta situação era desejada pelo mais alto nível dos responsáveis políticos e militares. De fato, a vontade de evitar o pânico permite governar de maneira mais tranquila, embora menos saudável. Mergulhando na astrofísica para justificar as conclusões que me foram comunicadas em relação ao tempo no universo e a sua relatividade devido ao seu desdobramento, descoberta após descoberta, minhas hipóteses foram confirmadas. Minha dificuldade, entretanto, se referia ao reconhecimento de conceitos tão novos. Um acadêmico deu risadas quando eu tentei, em 1989, explicar-lhe o que me faltava tempo para demonstrar. Em janeiro do mesmo ano, ao prever uma perigosa explosão solar para o mês de março seguinte, alguém me indagou se meus cálculos não teriam sido feitos pela Madame Sol, célebre vidente de uma certa época hoje desaparecida. A explosão fenomenal de 13 de março de 1989 silenciou os risos sem despertar a curiosidade dos risonhos. Certas ideias chegam cedo demais, dizem os conservadores, assim justificando a falta de curiosidade. As do meu informador eram revolucionárias demais e, sobretudo, tão surpreendentes quanto a sua existência. Essa explosão marcava, efetivamente, o quarto de 7 tempos que conduzem ao final do desdobramento dos tempos, que nossos ancestrais chamavam de forma natural fim dos tempos. Se um ciclo solar separa os tempos em passado, presente e futuro, escoando simultaneamente, é natural falar de começo da separação dos tempos e do fim desses mesmos tempos. Esse final se efetua em 6 períodos de 30 anos, cada um começando e terminando por uma explosão solar. Aproxima-se a 7ª cólera do nosso Sol sem que saibamos. Como foi o caso em 1989. A explosão de agosto de 2003 foi ocultada pela imprensa. Entretanto, ela causou a mesma surpreendente pane de eletricidade no Canadá e nos Estados Unidos. Suas 2 réplicas no mês de outubro interromperam as comunicações de rádio durante 20 minutos e desencadearam uma aurora boreal visível no Equador, nunca antes vista. 4 anos foram necessários para uma admissão pública dos efeitos da explosão solar de 1989. Será necessário esperar eclodir a seguinte para compreendermos a de 2003, que infelizmente aconteceu 16 anos antes do previsto. Desta forma, diminuindo perigosamente o potencial planetário de sobrevivência. Pretender que 7 marcantes explosões corresponderiam aos 7 selos do Apocalipse de São João nada resolveria. Trata-se, no entanto, de uma lei do espaço e do tempo que deveríamos utilizar a nosso favor, ao invés de simplesmente ignorá-la. Ousei dizer diretamente que, como nosso astro luminoso, as estrelas são sistemas duplos, dotados de planetas, que nossa galáxia possui um buraco negro no seu centro que emergiria no final de um ciclo e que a energia da gravitação se opõe a uma força de repulsão. Além disso, demonstrar que essa força de expansão
representa 666 milésimos da energia do universo, seria talvez demais. Esse número incompreendido pelos cientistas, que consta no Apocalipse de São João, contém marcas esotéricas. Em 1998, finalmente, algumas experiências me deram razão. Uma energia desconhecida foi descoberta no universo e a sua observação permitia dizer que ela bem representava 66,6% da energia total. Meu teorema, que se refere às 3 energias do desdobramento, foi aceito finalmente. Contudo, a teoria ia bem mais longe, já que previa uma extensão do universo e a sua aceleração até o fim do desdobramento dos tempos. Ora, tudo isso tinha sido observado desde 1999. Os telescópios tornaram-se meus aliados, que não paravam de descobrir planetas em torno das estrelas que se revelavam duplos, 87% na nossa galáxia. O buraco negro no centro de nossa Via Láctea não era mais colocado em dúvida. Senti um grande júbilo. Tudo o que eu afirmei, expus e publiquei foi observado, experimentado e confirmado. Será isso motivo para glorificar-me? O leitor há de compreender que eu sou simplesmente o seu embaixador, devendo permanecer humildemente no meu lugar. Cabe apenas a ele constatar as possibilidades imensas e universais oferecidas pela teoria do desdobramento. Certamente que não foi fácil para mim fazer aceitar tudo imediatamente, e particularmente o fato de que a informação se desloca mais rápido que a velocidade da luz. Desde Einstein, isso tem sido um postulado intocável. Felizmente, o irracional está muitas vezes do lado das críticas não razoáveis. De fato, o ano de 2003 veio oficializar novas experiências científicas, evidenciando a precisão da minha demonstração. A informação entre elementos desdobrados ou a energia necessária para deslocá-la se movimenta muito mais rápido que a luz. A teoria do desdobramento, que alguns negavam sem mesmo tê-la considerado, por causa dessa conclusão supostamente impossível, novamente foi evidenciada e justificada. Mais importante ainda, ela pode ser aplicada na concepção e formalização de robôs androides. De fato, essas máquinas inteligentes, para serem eficazes e independentes, devem prever e memorizar os obstáculos antes de enfrentá-los. Com esta famosa propriedade do tempo, colocada rigorosamente em evidência, a memorização dos futuros potenciais torna-se cientificamente possível. Uma questão fundamental se impõe. Não seria o ser humano o mais capaz dos robôs? Se uma importante propriedade do tempo, finalmente reconhecida oficialmente pela comunidade científica, e que o próprio Einstein tinha considerado sobre certo aspecto, possibilita a independência de uma máquina graças ao controle do futuro, por que o ser humano deixaria de utilizar essa faculdade de antecipação? Sem sabê-lo, sempre a utilizamos, mas de tal forma negativa que acabamos doentes, contribuindo para o desequilíbrio da sociedade e do planeta. É melhor saber utilizá-la para reencontrar o equilíbrio perdido. Este princípio universal, que nos faz viver no futuro antes de qualquer ação no presente, é verdadeiramente indispensável e fundamental. Ele é inato a todos os seres vivos. Um animal não raciocina, basta os seus instintos para mantê-lo vivo. Graças a uma intuição bem particular, eu tive tempo de compreender o mecanismo desse mesmo tempo, antes de colocá-lo em aplicação na vida cotidiana.